See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. The sleight of hand and twist of fate, and a bed of nails she makes me wait. And I wait for you. With or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you, oh, I can't live. With or without you, and you give yourself away, and you give yourself away. E aí, beleza? Bora começar mais um English and Music aqui, dessa vez trabalhando esse clássico do U2, With or Without You. Deixando, antes da gente começar, os recados básicos, dá aquele like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, não esqueça de apertar o sininho, porque se o sininho não estiver apertado, sininho de notificações, né? Não estiver apertado, você não recebe as notificações das aulas que saem, e aí acaba que não adianta muita coisa. Também me segue lá nas outras redes sociais, se você não me segue, no Instagram, no Facebook, sai as dicas lá todos os dias. Aqui no YouTube a programação é a seguinte: quarta-feira aula de inglês, sábado outra aula de inglês usando letras de música. É esse aqui, o English and Music, beleza? Bora lá então com essa música aqui do U2, With or Without You. Antes, vamos começar com o nome da banda aqui, U2, né? É interessante porque tem esse som aqui, ó, de U2, que pode significar você também ou vocês dois, né? U2. Não sei a origem do nome da banda, por que eles escolheram esse nome, mas tem esse som, né? Por exemplo, numa mensagem de internet, a pessoa manda pra você assim, I love you, eu amo você. Você pode responder assim, ó, I love you too. A pessoa vai entender perfeitamente o que você está falando, né? Não sei a origem desse nome, se é isso que eles quiseram dizer. Você também, vocês também, vocês dois. Se alguém souber, deixa nos comentários aí pra galera ficar sabendo, e eu também, ok? Beleza. O nome da música, With or Without You, com ou sem você. Um exemplo de com, I work with Gary. Eu trabalho com Gary, tá? I'd like my coffee without sugar. Eu gostaria do meu café sem açúcar. Beleza, vamos lá. Bom, antes de continuar, quero deixar um toque aqui, lembrando aqui. É o seguinte, fazer um parênteses aqui, porque isso é muito importante. Essa semana, recebi uma pergunta, que é uma pergunta muito comum, e aí eu lembrando aqui do nome dessa música, é bom para eu chamar atenção para isso. Porque eu ensinei a frase aqui, eu trabalho com Gary, with Gary. Aí a pessoa fala, então, with é com, beleza. Então aprendi, então toda frase que eu vou usar, que eu for falar com, eu vou usar with. Não, não é. Por quê? Como eu disse, uma dúvida muito comum é a questão da... eu não sei preposição é muito difícil. Primeiro a gente tem que entender que preposição, ela precisa de um contexto. A preposição em si, ela não significa nada. Com, o que significa com? O que significa em? O que significa de? Nada. Precisa de um contexto. Ela vai ligar normalmente o verbo ao complemento, né? Trabalho com Gary, tá? Mas línguas e idiomas não são fórmulas matemáticas, não é física isso, onde o que aqui faz sentido, então quer dizer que ali também vai fazer, se 2 mais 2 dá 4, 2 mais 2 mais 2 vai dar 6. Não é assim. E é aí que as pessoas
entram na questão de inglês é muito difícil, eu não entendo inglês, isso é impossível de entender. E não só com inglês, outras línguas também. Por quê? As pessoas ficam procurando um porquê para tudo. Minha experiência de professor, já tive isso várias vezes. Eu não entendo preposição. Aí o aluno pede a explicação do professor. O professor, o que ele deve fazer? Ele deve mostrar para o aluno que a pergunta está errada. Você está fazendo a pergunta errada. Essa pergunta não vai te levar a lugar nenhum. Mas normalmente, o que o professor faz? Ele tenta dar uma explicação para o aluno ali, tenta fazer um malabarismo para fazer o aluno entender. O aluno até entende o que ele fala, mas depois o aluno vai ver várias coisas onde o que ele falou não faz sentido. Aí o aluno vai entrar em pinel. O aluno vai falar, mas eu não entendo isso nunca. Porque é uma pergunta errada, é uma coisa que é um ponto que você está perdendo tempo, porque essa questão de proporção não tem uma lógica clara, assim, onde a pessoa consiga explicar isso para o aluno entender. Por exemplo, imagine que alguém chega para você, um falante nativo de português, e fale, estou com uma dúvida, eu não estou aprendendo a falar português e tal. Me explique o que significa essa palavra em. Eu vejo várias aplicações dela, essa preposição, eu não consigo usar direito. Tem como você me explicar? E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que dar exemplos para a pessoa, vai dar vários exemplos. Mas existe uma lógica que consiga explicar para todas as situações que ele vai usar essa palavra? Eu acho que não. Eu trabalho em um banco, você está falando de um lugar. Eu penso em você, você está falando de pensar a respeito de alguém. E assim por diante. Então, a pergunta é errada. Não perca tempo com essas questões. Eu não entendo preposição, eu quero entender preposição. Se você fala inglês, se você tem um inglês bom, você já fala inglês, beleza. Vai estudar isso, que aí você vai melhorar a aplicação das preposições e tudo mais. Mas se você não fala inglês, se você está querendo aprender a falar inglês, sai dessa que você está fazendo a pergunta errada e isso só vai te frustrar. Porque preposição é uma coisa difícil. Daí eu te pergunto, se você, falante de português, tiver que dar uma aula de preposição ou tiver que explicar a preposição para alguém, você vai conseguir? Não. Muita gente, maioria das pessoas que falam português aqui no Brasil, usam as preposições de forma errada. Por exemplo, eu vou no banco, tá errado, eu vou ao banco. Então isso não impede inicialmente das pessoas se comunicarem. Então você sempre tem que buscar, sim, no momento que você se comunicar na língua, tentar entender essas questões de preposição. Mas inicialmente não é isso. Eu vou dar exemplos aqui, ó. I dreamed about you. Eu sonhei com você. Não, mas lá em cima você falou que com é with. Sacou? É aí que tá. Ela está preocupada com você. She's worried. Pus até o with aqui. She's worried about you. Ela está preocupada com você. E assim segue. Eu aprendi a cozinhar com a minha avó. I learned how to cook from my grandmother. Então, com tem muito... with tem muito esse sentido de com como companhia, tá? Mas, aí antes que alguém chegue, mas tem essa situação aqui que eu uso com, mas que não tem o sentido de companhia. Tem, é claro, é isso que eu tô querendo te falar. Que você estudar preposição por preposição, você está indo no caminho errado. Essa é uma pergunta errada que vai te frustrar, que você vai achar que não entende inglês, onde você está tentando responder uma pergunta que ela não tem uma resposta imediata e clara. Você precisa aprender contextos. Preposições só fazem sentido em contextos. Então, quais são os contextos? Frases. Você tem que aprender frases. Como eu digo sonhar com alguém? Dream about somebody. Aprender com alguém? Learn from somebody. Preocupar-se com alguém? Worry about somebody. Nossa, mas isso não faz sentido. Realmente não faz. Se você tentar trazer isso para o português, não vai fazer sentido. Tá? São línguas independentes. Cada língua foi desenvolvida de forma independente. Então, o português não foi criado como uma tradução do inglês. E o inglês não foi criado como uma tradução do português. Então, essas incompatibilidades vão existir. Tá? Então, não perca o seu tempo tentando decifrar essa questão de preposição, não. Tá bom? Isso aqui é muito importante e tive que abrir esse parênteses aqui porque muita gente que quer aprender inglês tem dificuldade nisso e acaba se frustrando com esse tipo de dúvida, que é uma dúvida que não faz muito sentido ter.
ok? Vamos lá, primeira frase aqui. See the stone set in your eyes. Vamos entender uma expressão que existe em inglês. A expressão chama stony, a expressão né? Stony eyes, ou seja, olhos petrificados. Stony vem de stone, que é pedra, tá? O que significa stony eyes? Olhos petrificados, ou seja, olhos sem sentimento, olhos de frieza, tá? Que não dizem nada, o olho está petrificado. E aí ele brinca com a frase aqui. Ele diz: vejo a pedra colocada, posicionada em seus olhos. Então ele está pegando essa expressão e fazendo uma frase brincando com ela. A minha tradução aqui, ela sempre, você vai reparar, se você está acompanhando os vídeos há algum tempo, você vai reparar que as minhas traduções elas não são muito assim. Em português, elas ficam meio estranhas, porque a minha intenção é mostrar para você como a frase é estruturada em inglês, como uma pessoa que fala inglês pensa e estrutura a frase. Porque se fosse para eu colocar a tradução aqui e ficar lendo para você a tradução, você pode fazer isso com o Google. Você vai lá no Google, põe lá, with or without you, letra, sei lá, tradução. Ele vai te dar a letra, você vai entender a letra, é isso mesmo. Aqui eu estou fazendo o seguinte, pegando a letra, colocando uma tradução aqui para você entender como a frase é montada. Então é uma aula de vocabulário e de estrutura. Tá? Então por isso que as frases na minha tradução ficam um pouco, às vezes, sem muito sentido em português. Esse é o motivo. Então é isso, ele está falando, vejo a pedra colocada, né? Set é a palavra em inglês que tem mais definições, tá? Então set tem várias definições, aqui no caso é colocada em seus olhos. Por exemplo, she sat the table. Ela colocou a mesa, ela arrumou a mesa, tá? We need to set a meeting. Nós precisamos marcar uma reunião, nós precisamos arrumar uma reunião. E, nossa, tem muitos significados. Enfim. Frase de baixo. See the thorn twist in your side. Veja o espinho torcer ao seu lado. Existe uma expressão em inglês, ele está brincando com essa expressão de novo aí. Thorn in my side, por exemplo. Um espinho ao meu lado, mas pode ser um espinho ao seu lado, ao lado dela. O que isso significa? Uma situação incômoda. Então aqui eu até pus aqui, ó, incomodada. Ele fala, veja o espinho torcer ao seu lado, ou seja, eu vejo que você está incomodada. Um exemplo. My neighbor is a thorn in my side. Meu vizinho é um espinho no meu lado. Ou seja, meu vizinho é um incômodo. Meu vizinho me enche o saco. Então, ele está falando aqui, veja o espinho torcer. Então, esse torcer aqui ele está usando como uma palavra para enfatizar. Porque, pensa bem, quando o espinho está na sua pele, por exemplo, você dá uma mexida nele, você dá uma torcida nele, ele vai doer mais, não é? Então, eu entendo que ele quis dizer isso aqui. Então, basicamente, ele está dizendo, veja o espinho torcer ao seu lado. Moral da história, ele está falando, vejo a frieza nos seus olhos, vejo você incomodada, tá? Ele fala see, mas o correto é I see, tá bom? Na linguagem coloquial, a gente muitas vezes tira esse I, tá? Mas gramaticalmente não é certo. I'll wait for you, eu esperarei por você. I wait, presente. Futuro, I will wait. Contraiu, I'll wait, tá? Contração não é uma gíria, não é coloquial, faz parte da língua, beleza? Eu esperarei por você. Sleight of hand and twist of fate. Um passe de mágica, mas aqui está dizendo o quê? Um truque de mão, hand é mão, tá? Eu traduzi aqui como passe de mágica. Enfim, um truque de mão, né? E uma mudança de destino, twist of fate. Mudança de destino. Twist tem esse sentido de torcer, mudar, né? Mudar a direção de algo, torcer, mudar a forma. Por exemplo, ele torceu o meu braço, he twisted my arm. Mas é importante lembrar que não tem o torcer por alguém, torcer por um time, tá? Isso em inglês é root for ou support. Então, por exemplo, I'm rooting for you. I'm rooting for you. Eu estou torcendo por você. We support Chelsea. Chelsea. Para quem não gosta de futebol, Chelsea é um time lá de Londres, tá?
Estou torcendo por você, nós torcemos pelo Chelsea. Beleza? Então, twist não tem esse sentido de torcer para esporte, torcer por alguém, não. Próxima frase. On a bed of nails, she makes me wait. Tem uma cama de pregos, ela me faz esperar. Puro vocabulário aqui. Em uma cama de pregos, ela faz-me esperar, tá? Eu falei faz-me, porque esse ela me faz, isso não existe em inglês, tá bom? Ela me faz. Então, você nunca põe a pessoa que sofre a ação antes da ação. É sempre depois. Então, olha aqui, ó. Ela faz-me, tá? Eu te contei. Em inglês nunca existe isso. Eu contei para você. I told you. Beleza? Eu a demiti. I fired her. Seria eu demiti ela. Perfeito? É interessante que nails significa pregos, né? Mas olha que bacana. Nails também significa unhas, né? Por exemplo, fingernails. Em inglês, de certa forma, você está dizendo os pregos da mão, os pregos do dedo. Ou prego tem o sentido de unha, né? Ou vice-versa. Tá entendendo? Qual que veio antes? O ovo ou a galinha? mas o que quer dizer? As duas palavras têm uma relação, né? Porque a unha arranha, machuca, é afiada, né? Assim como o prego. O inglês é lotado disso, palavras que têm o mesmo significado e muitas vezes você vai olhar, tem um sentido por trás. Bacana? And I wait for you. Olha lá em cima nós vimos I'll wait, aqui, eu esperarei. Aqui nós estamos vendo eu espero, I wait. Eu espero sem você, puro vocabulário aqui também. With or without you, o nome da música. Então vamos lá para o próximo verso. Through the storm, we reach the shore. Então, através da tempestade, puro vocabulário, nós alcançamos a margem. Puro vocabulário aqui. Shore é margem, a beirada da água, certo? Então pode ser de lago, de rio, de mar. Tanto é que tem esse termo, né? Offshore. A pessoa tem uma empresa offshore, ela tem uma empresa fora do país, tem uma empresa fora da margem, ou seja, fora do território, tá? Offshore, né? Tá no exterior. You give it all. Você dá tudo, tá? Você dá isso tudo, você dá algo por completo, tá? Esse it aqui, você dá algo por completo. Você dá tudo, né? Tudo que você tem. But I want more. Mas eu quero mais. Puro vocabulário aqui. E eu estou esperando por você. And I'm waiting for you. E eu estou esperando por você, tá? Certo. Olha só que bacana nessa música aqui. A gente tem, ó, I wait, eu espero. I'll wait, eu esperarei. I'm waiting, eu estou esperando. Eu faço, eu farei, eu estou fazendo. Vamos mudar o verbo? I travel, eu viajo. Eu viajarei. Padrão. I will travel. I'll travel. Eu estou viajando. I am traveling. E assim com todos os verbos, tá? Estrutura aí de presente, futuro e gerúndio no presente, né? With or without you, I can't live with or without you. Eu não posso viver, eu não posso viver. Can tem esse sentido de poder, conseguir. Por exemplo, I can read in 4 languages. Eu consigo ler em 4 línguas. I can't speak Japanese. Eu não posso falar japonês. How many languages can you speak? Aqui, ó, você tem como você faz uma frase afirmativa usando can, negativa, interrogativa. Certo? E aqui você pode mudar para qualquer pessoa. Se eu quiser pegar esse I aqui e colocar my brother can speak 4 languages. Meu irmão consegue falar 4 línguas. E qualquer pessoa. Julia can't speak Japanese. Então, isso aqui é
o total, você só precisa saber isso aqui para usar frases com consigo, posso em inglês. Essa é a estrutura. Tá? O resto tudo é vocabulário. Bora para baixo. And you give yourself away. Aqui é bem interessante isso. Ó. You give é você dá, né? Por exemplo, você dá, you give a lot of tips to him. Você dá muitas dicas para ele, tá? Então, você dá. Mas, give away é doar. Por exemplo, eu vou no passado aqui, tá? She gave away all her dresses, her old dresses. Ela doou todos os vestidos velhos dela, tá? Então, doar. Mas give, esse negócio no meio aí, away, se eu falo give yourself away, eu tô falando se entregar, mas no sentido não de se entregar de eu me entreguei a ele, não. Se entregar no sentido de você tenta esconder, mas as suas atitudes te entregam. Você se entrega, você deixa escapar o que você está tentando esconder. Por exemplo, eu sei que você é invejoso. Você se entrega. You give yourself away. Você se entrega quando você faz isso. You give yourself away when you do that. Ok? Aqui ele está dizendo, você se entrega. Se eu disser, eu me entrego, I give myself away. Ele se entrega, he gives, conjugando o verbo aqui, tá? He gives himself away. Ela, she gives herself away. Tá? Nós, we give ourselves away. Nós nos entregamos, né? Eles ou elas, they give themselves away. O que são essas palavras aqui? Vê que quando eu mudo a pessoa que está fazendo a ação, eu mudo também isso aqui? Por quê? Nós precisamos de uma concordância aqui, tá? É assim que é feito. Isso é o que a gente chama de... Em inglês são os pronomes reflexivos, mas enfim, isso não interessa. Vem da palavra, você vai entender aqui, ó, self. A gente fala aqui self-service, né? Self-service. O que significa isso na ideia, assim? O autosserviço. Self é o auto. Tudo que é auto é que você faz para você mesmo, né? Você não tem autoconfiança, ou seja, confiança em você mesmo. Então, esses pronomes, essas palavras que nós usamos com self, tem a ideia que reflete quem está fazendo a ação. Você comprou esse carro para você? Did you buy this car for yourself? Não, eu comprei para ela. No, I bought it for her. Eu não estou usando self. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa super narcisista. Eu me amo. I love me. Tá errado. I love myself. Ok? Eu posso dizer o quê? You love me. Você me ama. Não tem a ideia de auto. Aqui eu estou dizendo, eu auto me amo, sacou? Eu amo a mim mesmo. Aí eu preciso usar essas palavras myself, yourself, themselves. Tá? Lembrando que o plural vem assim, com esses selves no final. Tanto é que quando eu falo essa frase aqui, ó, you give yourself away, eu sei que essa frase está no singular porque eu estou falando yourself. Se eu mudo isso aqui, ó, vira plural. Vocês se entregam. Por quê? You não tem nada, nem pronúncia, nem som, nem estrutura, absolutamente nada que diferencie você de vocês em inglês. Mas nesse caso dos reflexivos tem. Yourself é singular, yourselves é plural. Tá claro isso aí? Se não tiver, deixa as dúvidas aí que eu respondo. Bora lá. Aí aqui você se entrega, né? Você entrega a si mesmo. Aí embaixo ele fala, and you give, and you give. Se você pega essa palavra sozinha, ela significa, e você dá, e você dá. Mas olha o contexto, ele falou lá em cima, you give yourself away. Então por isso que está traduzido aqui, e você se entrega, e você se entrega, e você entrega, e você entrega, e você se entrega. É porque a tradução aqui não está certa, tá entendendo? Ela não está dizendo isso.
Porque you give não significa você entrega, significa você dá. Mas, analisando o contexto, né, coloquei dessa forma aqui porque tinha que pôr uma tradução aqui. Mas, na verdade, se você pegar isso aqui em português, falar, o que significa esse pedaço dessa frase aqui? Bom, ele está abreviando ali, para ficar legal na música, o se entregar. É isso que ele está fazendo. Não tem como a gente, né, colocar isso em palavras em português. Tá entendendo? Mas lembrando, you give, você dá. É isso que significa. My hands are tied. Minhas mãos estão amarradas. Minhas mãos estão amarradas. Vê que o amarradas a gente não põe no plural? Minhas mãos estão amarradas. Tied. Não existe a gente colocar esse verbo aqui que é um verbo no particípio, né? Tie, que é amarrar. Tied, amarradas. A gente não põe no plural isso, tá? My body bruised, she's got me with. Beleza. Meu corpo machucado. Bruise, na verdade, é machucado no sentido de hematoma. Você tem como se machucar e não ficar marcado, não é isso? Mas aqui ele está falando my body bruised, ele está falando meu corpo machucado de que está aparecendo os hematomas, beleza? Meu corpo machucado. She's got me with. Ela me tem com. Aqui é um pouco estranho a gente traduzir essa frase, mas o que ele está dizendo? Ela me tem com nada para ganhar, ou seja, ela me colocou numa situação que eu não tenho nada para ganhar, tá? She's got tem esse sentido de ela tem, ó. She's got 5 dogs. Ela tem 5 cachorros, tá? É um sinônimo de she has, mas é um jeito mais coloquial de falar. She's got. É uma contração de she has got, certo? Aqui ela tá falando. Aqui ele tá falando, ela me tem, eu traduzi com ela me deixou, tá? Mas ela me tem com nada para ganhar. E nada restando para perder. Nothing left to lose. Ah, mas left não é esquerda? Direita, right. Esquerda, left. Como assim restando? Tem esse sentido também. There is no water left. Não tem água restando. Né? Não tem água restando na garrafa. In the bottle. Perfeito? Então tem esse sentido de restando, tá? Lose aqui, não confunda lose com um O, é perder, mas a mesma pronúncia com 2 Os é largo. Ok? I like loose pants. Eu gosto de calças largas, tá? Muita gente escreve isso aqui errado. Loose é perder, loose com 2 Os é largo, que não é apertado, tá? Nesse sentido. Aqui mesma coisa, and you give yourself away, repetição, with or without, é a mesma coisa. Beleza? É isso, a gente encerra aqui. Muita coisa nessa letra, muita expressão, uma letra bem legal, muita palavra nova, muita coisa para ser explorada aqui. A gente viu hoje presente, futuro, gerúndio, trabalhamos basicamente aqui tudo de pronome reflexivo, um resumão aqui que dá para ter uma ideia bem legal. Se tiver dúvidas, deixa aí que eu respondo, como eu disse. Né? Também é importante o estudante correr atrás, né? Ler, ouvir músicas, procurar aprender palavras novas sempre. Então também tem que correr atrás aí para você melhorar o seu inglês sempre, beleza? Esse é o segredo de quem aprende a falar inglês. Espero que tenham curtido. Como eu disse, deixa as dúvidas aí se tiver. A gente se vê na quarta-feira, então, com uma aula nova. Sábado sai outro English and Music. E todo dia estamos lá no Instagram e no Facebook. Beleza? A gente se vê por aí. Forte abraço e have a good day. Give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body bruised, she's got me with
nothing to win and nothing left to lose.